Acho que vai ter que ficar assim mesmo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Austin Jr. e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a reforma desse sofá aqui. Que pra quem não sabe, eu tenho dois gatos aqui no apartamento que eles fazem muita bagunça. E pra quem tem gato sabe que eles gostam de arranhar o sofá. Então esse aqui tava todo detonado. Dá uma olhada aí no antes como que tava esse sofá. Todo destruído, tava todo encardido já também, porque eu tava totalmente desanimado de cuidar desse sofá, né? Mas tomei vergonha na cara e vim reformar esse sofá. Comprei esse tecido aqui, que é um tecido Aquablock, então pode cair líquido, né? Obviamente. E eles também não conseguem arranhar, porque a trama é muito justa. Então vou mostrar pra vocês agora quanto que eu paguei nesse tecido e o passo a passo da reforma. Beleza? Então fica comigo e vamos assistir. Pera aí, mas antes de começar eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, dar like aqui nesse vídeo e compartilhe para os seus amigos para eles verem que é possível sim fazer a melhor reforma na sua casa, o melhor estilo do it yourself da internet. Beleza? E eu vou mostrar também no final se realmente os gatos não arranham e se ele é realmente a prova d'água. Beleza? Então, vamos ao passo a passo. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um pedaço de papel para anotar as medidas do sofá. Então, o tecido que eu escolhi comprar, ele vinha com 1,40 m de largura e de comprimento indefinido, assim, era a única medida que você escolhia. Então, esse tecido aqui que eu comprei, ele é da Karsten Aquablock. A estampa dele chama Across Trice Marrom Bege. Eu vou deixar o nome na descrição. E eu paguei R$ 37,90 o metro, então deu quase R$189. Eu comprei 5 metros, mas se eu tivesse comprado 4 teria sido suficiente. Bom que sobrou um pouco e depois eu vejo o que eu faço com esse tecido que sobrou. Então, nesse pedaço de papel, eu desenhei um retângulo de 1,40 m de largura e de comprimento indefinido. Então, conforme eu ia pegando as medidas do sofá, eram as medidas que eu ia precisar cortar de tecido. E eu ia desenhando essas peças nesse papel, deixando sempre esse 1,40 m de largura e encaixando as peças no comprimento. Beleza? Deixando também uma margem de 5 cm de cada lado de cada peça, que é a parte onde eu vou precisar costurar e a parte que eu vou precisar esticar para prender por dentro do sofá e por baixo do sofá. Depois de ter desenhado isso, chegou a hora de cortar o tecido, e aí eu fazia uma pequena marcação no canto com a caneta e seguia a estampa, que a estampa ela é bem geométrica, né? Seguia a estampa até o outro lado. Como eu não tenho máquina de costura aqui na minha casa, eu resolvi fazer uma gambiarra, porque eu também não sei não sei alinhavar. Nem sei se é esse o termo que se usa, mas foi o termo que minha mãe usou para me explicar. Alinhavar. Então eu levei para ela todo grampeado o tecido nas partes em que eu ia precisar costurar, e ela fez esse trabalho para mim. Depois que as peças estavam cortadas, a gente vai precisar montar isso no sofá. E aí entra uma coisa importante. A gente tem que fazer essa montagem com um tecido do avesso, tá? Porque a costura ela tem que ficar pra dentro do sofá, né? Não pode ficar com a costura pra fora. Então eu fiz tudo isso com o tecido virado ao avesso, sabendo que quando desvirasse, o braço esquerdo ia passar a ser do braço direito e vice-versa. Depois que as peças estavam todas costuradas, aqui em casa eu desmontei esse sofá, que foi a parte que deu mais trabalho, porque eu quis reaproveitar esse plástico que tem no fundo. Então eu tirei todos os grampos com cuidado para não rasgar esse plástico, e aí eu fui desparafusando as partes do sofá. Esse sofá aqui, eu só precisei separar os dois braços, o encosto e o assento ficaram juntos, tá? Na hora de tirar o tecido antigo, também deu um pouco de trabalho. Eu comecei cortando o tecido com uma tesoura ou tentando tirar os grampos, né, que é todo grampeado por baixo, mas estava dando muito trabalho, então eu peguei um estilete e cortei onde deveria cortar, onde dava para cortar. Porque realmente estava bem preso isso daqui. Depois de ter tirado todo o tecido antigo do sofá, chegou a hora de montar com o meu novo tecido. E é aqui nessa parte que você se atenta, porque as medidas que você tirou lá do braço esquerdo, quando você virar do avesso, ele vai se encaixar no braço direito do sofá, beleza? Então eu encaixei aqui e fui grampeando todos os lados, todas as pontas possíveis, e usando o máximo de grampo que dava para deixar o tecido bem firme, porque eu não quero que isso aqui se solte depois. Tá? Esse grampeador eu também paguei bem barato, eu comprei pelo Mercado Livre e paguei, se não me engano, R$40 nele, é bem barato mesmo.
É bem barato mesmo. Essa é a parte mais chatinha de se fazer essa reforma, porque você precisa deixar o tecido bem esticado, e às vezes se a costura sai um pouco torta, se você não faz a marcação direito, na hora de vestir ele no sofá, algumas partes podem ficar mais largas, e aí quando você esticar, ele vai ficar com essas pequenas ondulações. Então tem que ficar bem esticado. Aqui no meio do sofá, eu passei essa costura para deixar similar ao que ele era antes. Tinha essa costura aqui no meio, depois que eu fui descobrir que era para passar um barbante, né, no caso aqui é essas cordinhas de varal, ela passa aqui para poder fazer aquela marcação do assento, a divisória entre os dois assentos. Eu não fiz isso porque eu não sabia, mas se você for fazer, já fique atento a essas marcações. Você precisa fazer uma costura com um desses fios aqui por dentro da costura, tá? Mas também não fez muita diferença não, porque só com a costura aqui, sem esse barbante puxando, deu um acabamento mais bonito também pro sofá do que se ele fosse inteiro chapado, né? Toda a estampa lisa, sem essa divisória. Bom, então tô aqui agora com um copo de água. Eu vou jogar no sofá pra gente ver se ele absorve a água ou não. Tenho também aqui um pano já, né, para secar. Então, bora lá. Olha só. Tem aqui a água, né? Então vamos ver o que acontece, se ele é realmente a prova d'água. Ó. Tá dando pra ver aí? Ele até molha um pouco o tecido se a gente ficar esfregando, né? Mas se a gente só joga a água, olha só. A água corre. Vou passar o pano aqui, né? Pra ver o que acontece. Não tá úmido não, galera. Tá sequinho. Vamos jogar mais? Ó, vou espalhar aqui, né? E passar um pano agora. E ó, comparando aqui onde tá seco e aqui só tá um pouco mais gelado, mas não sei se chega a tá úmido. Mas é aquela também, né? Porque eu fiquei passando a mão. Se a gente só joga água, se só cai algum líquido, olha só. Realmente o tecido é bom. Olha só de perto como fica a água. Tá vendo? Então, a prova d'água. Aprovado. Ó, um dos autores aqui. Um dos motivos de eu ter trocado o estofado, né? Né, gato? Né, meu filho?